Eu vou, então, começar perguntando para vocês, deixa eu abrir aqui na tela, o que vocês entendem como som incidental? Muitas vezes aparece essa expressão, né? Trilha incidental, som incidental. Deixa eu colocar aqui na tela para a gente ir na sequência juntos. Então tá aqui. O que é som incidental? Já ouviram essa expressão? Eu nunca ouvi. Não? Tá. Se tiver alguém com alguma ideia, senão vou comentar um pouco, né? Som incidental. Teria alguma relação com um som que é propositalmente colocado numa cena ou em algum momento para causar alguma reação? Ou não? Então, primeiro, ok, a gente vai chegar nessa questão bem colocada sobre, enfim, filmagem, produção sonora e tal. Mas antes disso, talvez a gente possa pensar na ideia, no conceito de som incidental, independentemente de uma produção audiovisual, né? Vamos pensar o seguinte: o som incidental eu vou definir como aquele som que originalmente não é produzido com o objetivo de ser ouvido, né? Aquele som ele acontece por questões técnicas, por questões mecânicas, enfim, mas não é um som intencional. Exemplo, em muitos ambiente que tem muito computador, né? Normalmente você tem aquele sistema de refrigeração, ar-condicionado, você tem um sisteminha lá para controle de temperatura e você ouve, mas se você prestar atenção naquele ambiente, você tem aquele zumbido, aquela vibração que é de aparelho ligado. Ninguém liga um ar-condicionado por causa do barulho que ele faz. Ninguém está querendo produzir aquela vibração. Na verdade, é uma vibração incidental, algo que acontece. Eu estou querendo refrigerar o ambiente e aí fica geladeira, enfim, né? Então, em geral, a gente poderia classificar assim motores, equipamentos, né? A gente não gostaria que fizesse som, né? Mas eles estão lá. Então, freio de carro, né? Quando o carro freia, que o cara. De vez em quando eu tô aqui, eu moro no centro, às vezes à noite, tá silencioso, você escuta aquela freada, né? Fica até com. Só falta aparecer uma batida depois, né? Você fica esperando às vezes. E aquele freio de carro, o carro quando freia, a produção de som não é intencional, né? O que acontece é que aquela fricção ali gera um som, né? Você não escolhe isso, né? Equipamento odontológico, putz, isso aqui todo mundo que... Eu estou passando por um tratamento odontológico esses dias agora. Então você ouve aquele barulhinho. O equipamento não é produzido com esse intuito. Porém, se você está num ambiente, sei lá, às vezes você está numa sala de espera, numa clínica e tal, mas você escuta, né? Você tem aquele som incidental. Você está ali querendo manter a tranquilidade, de repente você escuta, putz, daqui a pouco sou eu, né? Então é incidental, né? Muito bem. A gente poderia definir desse jeito. Agora, vamos lá para um ponto que o Giovanni comentou. Essa definição mais geral, mais ampla que eu estou dando de som incidental, ela não vale para o sonoplasta. Na hora da sonoplastia que você está fazendo a produção sonora, está preocupado com isso, aí você tem a intencionalidade. Então, concordo. Nesse caso, é um som, a gente até pode dizer que é um som incidental, mas você está na produção, você está criando aqueles sons intencionalmente, né? Então, todos esses exemplos que eu falei, né? O ruído dos motores, enfim, o freio do carro, na hora em que você está na produção, você quer inserir aquele ruído numa cena, você, digamos assim, você está inserindo um som incidental, né? Porque aquele aparelho, equipamento, em princípio, não é para ser uma coisa musical, não é para ser uma coisa sonora, mas ele gera vibração, ruído, enfim,
né? Mas você escolher colocar isso, esse som incidental, o sonoplasta coloca isso intencionalmente, né? Entenderam então a diferença? Do lado do dia a dia, aquele som, né? Ninguém, vou fazer um barulho de freio de carro, você não pensa isso, né? Mas o sonoplasta pensa, né? Essa é a diferença. Então a gente vai ficar atento e você produz isso. Muitas vezes, esse tipo de som incidental que a gente introduz numa produção audiovisual, ele é para dar o clima, sabe? É como diz o Murray Schafer, é a paisagem sonora, né? Então você está num ambiente ali, sei lá, um centrão, tem certos ruídos que você, sei lá, pensar numa cena de um policial, enfim, ele está numa quebrada, num lugar complicado. Muitas vezes, ou então uma pessoa que está em fuga, tal, você está num lugar meio escuro, você pode colocar de repente passando uma sirene, né? Pá, aquele negócio, né? Então você tem a ideia de fazer isso, que é para dar uma noção do clima, do que pode estar acontecendo ali, enfim, certo? Tá? Então você produz o som incidental com intencionalidade daí da própria criação, né? Beleza. Agora eu vou propor que a gente conjuntamente crie uma lista, crie 2 listas. Então, fazer listas coletivas aqui, isso nós podemos fazer aqui mesmo, eu vou anotando no Word, né? Quando de coisas que a gente entende como sons, que eu estou chamando de socialmente aceitos, ou então não aceitos. Aceito no sentido de... Acho que dá para entender, né? Aqueles sons que não se deve fazer em público, aquele que pega mal, nossa, isso aqui é ruim e tal, né? E outros que são ok, né? Tranquilo, tá? Vamos pensar se a gente consegue fazer essa lista. Eu pensei em alguns itens assim, os sons socialmente aceitos e sons não aceitos. Então, o que vocês colocariam, por exemplo? Professor, eu acho que o mais aceito que tem é o som do ventilador, né? Aquele somzinho do Ventilador? ventilador pra dormir. Nossa, o somzinho do ventilador pra dormir é gostosinho. Ventilador para dormir. Cara, Tu liga o você... ventiladorzinho, ele circula o ar do quarto, Cara, faz aquele barulhinho de fundo. eu adorei o seu exemplo, sabe por quê? Eu também penso isso. E eu já tive discussões grandes com pessoas que, assim, crazy. Tem gente que fala assim, pô, mas esse negócio faz barulho. Eu falo, cara, esse barulho me pacifica, né? Esse ruído me dá aquela Não noção, fica opa, aquele, não né? fica aquele nada, fica um barulhinho ali que Aham. você, pô, tá bom, tá Ótimo. ali, ó, tá ali. Gostei disso. Interessante, né? Isso é uma coisa subjetiva, né? Aqui não tem certo e errado, mas assim, eu gostei. Para mim, ele é bem aceito mesmo, né? E aí? Tipos de som não aceitos, daquela coisa que é desagradável. Vamos pensar, gente, o seguinte, que essa pergunta é meio capciosa, né? Porque depende muito da circunstância, né? Então, eu já tive problemas. Lembro de uma vez eu chegar em casa de madrugada tal, e sair da porta até o quarto, né? Fui atravessando assim, estava acompanhado, e foi aquele ruído de passos, né? Por alguma razão, no andar de baixo, alguém ficou, sei lá, devia ser 2h30 da manhã, alguma coisa assim. Alguém ficou chateado, já interfonou, começou a reclamar porque estavam passeando pela casa. Cara, achei um absurdo. Então, é um som super normal, né? Mas para aquela pessoa, naquele horário, naquele contexto, enfim, não foi aceito. Então, o contexto, ele é muito importante para a gente definir o que é aceito e o que não é aceito, né? Tem coisas que no ambiente privado tudo bem, mas socialmente, no encontro social, você não vai, você vai evitar, né? Então vamos lá, o ventilador é aceito. Que mais? Eu acho até que o mais fácil é o coisas não aceitas. Se alguém quiser dar um toque, assim, dar uma ideia. Professor, pensando no contexto que você falou, hoje em dia
tosse e espirro não são socialmente aceitos quando você está em Ou, público, né? entendi. Então vamos colocar assim. Eu vou colocar assim, espirro, tosse. E aí, nesse caso, eu vou colocar no contexto de pandemia. No contexto da pandemia. Uma coisa interessante é que tem um mito, né, do João Gilberto, tem uma história. Vocês conhecem o João Gilberto, grande compositor e cantor da bossa nova, violonista, enfim, que era um cara super rigoroso na questão sonora. Então ele ia fazer o show, não podia, se tivesse um alarme de relógio, um alarme de celular, o cara parava no meio, né? Tinha essa questão, né? Então, espirro e tosse. Quando a gente vai, quer ver? Esse comentário é bom do espirro e da tosse, porque quando a gente vai num festival de inverno em Campos do Jordão, por exemplo, tem aqueles concertos, né? Ou numa sala São Paulo, num ambiente, no Teatro Municipal, um evento erudito, se alguém começar a ter um ataque de tosse ou um espirro, pode ter certeza que as pessoas vão olhar. Né? Vai ser um elemento, vão olhar com aquela cara, pô, meu, né? Rola isso, né? Então a questão social naquele momento, isso não. Talvez em outra ocasião tudo bem, mas naquele momento isso não era aceito, né? Então espirro e tosse realmente. Hoje em dia, vamos dizer, dá uma sensação de, sei lá, insegurança, o cara assusta, né? Ok, verdade, não aceito. Vamos lá, mais coisas. Tem coisas que nunca são aceitas, né? Por exemplo, o cara soltar um pum ruidoso, né? Aquele peido ruidoso, isso é uma coisa que, putz, socialmente não rola, né? Vai super chato, né, esse negócio. Então o cara toma um gás, ele sai, vai dar uma disfarçada, assim, tipo, complicado, né? Então, são sons não aceitos, né? Vamos lá, vamos ver o que mais que seria socialmente aceito. Vou colocar um socialmente aceito. Um brinde em voz alta. O professor, acho que um aceito também é barulho de chuva, né? Chuva. Chuva é um barulho. Tá certo. Chuva é natural, né? Então a chuva, ela, vamos dizer, tá acima dos homens, né? A gente não pode ficar querendo reclamar da chuva, porque realmente, vou colocar aqui na frente, então. Chuva, né? Ventilador, chuva, brinde em voz alta. Eu estou pensando, na verdade, eu nem pensei no primeiro momento em sons naturais, né? Porque aí eu acho que quem somos nós, né, para dizer que isso é aceito ou não, né? Mas legal, vamos anotar ali a chuva, né? Sons naturais. Vou até marcar com uma coisinha diferente aqui. Que mais? Vou pôr um verdinho aqui. Geladeira, né? Se a gente não tivesse nada pra fazer sobre, aí é uma situação, mas tipo, não gosto do som da chuva, bota um fone de ouvido aqui, pronto, tô ouvindo mais o som da chuva. Ok. Então, peraí, você deu uma pista, você falou uma coisa, mas deu uma pista sobre um outro ponto, que é o seguinte: tem certos, vamos dizer, estilos musicais, tipo, você tá ouvindo no fone e tal. Se você tirar o fone, né, às vezes você tá com som alto, ou no celular, né? Você tá ouvindo alguma coisa e de repente você tá usando o fone, para você tá super de boa, né? Mas alguns desses estímulos sonoros não são bem aceitos. Então, se tirar o fone, se estiver num lugar público, as pessoas, se estiver alto, enfim, as pessoas começam, pô, o que tá ouvindo isso aqui? Rola isso também, né? Então, certas músicas, enfim, seriam não aceitas socialmente, dá para explicar isso? Conforme o contexto, né? Vou colocar assim com uma interrogação, certas músicas, né? Quer ver o exemplo que eu estava falando do concerto, né? Você está num evento social, música erudita, e aí toca o celular da pessoa e o celular tem aquela musiquinha, sei lá, de desenho animado, sabe? Toda pulando, gritando, tá? Naquela coisa. E aí no meio de um concerto, não é aceito, né? Vamos lá, que mais que a gente pode pensar? Brinde em voz alta, socialmente aceito, o cara tá lá, tem essa tradição, né? Tá uma mesa ali, o cara levanta o copo, enfim, e vai falar alguma coisa e tudo bem,
né? Buzina é chatão também, professor. Até quando não é pra mim, eu fico incomodado. Eu tô andando na rua, escuto buzina, eu fico olho A meio torto já. buzina, excelente, buzina. Então, buzina. Sim, então são esses sons, muitas vezes, produzidos por máquinas, equipamentos, né, por criações humanas, só que, né, o maquinário aí, no caso o carro, o ônibus, enfim, Tem gente também que, sei lá, parece que gosta da buzina, o cara exagera, né? Tem uma buzina que é protocolar, você dá aquela, tá saindo do estacionamento, dá aquele toquinho, né, pá. Mas tem outro que fica ali, né? Pô, aí realmente. Que o suposto é você não ficar, né? Tá? Tipo, isso daí dá multa se os caras pegam, né? Pois é, Só pois é. que passa reto, porque está acostumado. Um que é Aham. aceito e faz bastante barulho é tipo sirene, por exemplo. Sirene faz Sirene. muito barulho. Tipo, aqui onde eu moro do lado do hospital e do bombeiro. Aí, tipo, o caminhão de bombeiro, quando precisa sair, ele só liga a sirene quando ele tá muito longe. Aí ele liga a Perfeito, sirene. perfeito. Bem E, tipo, é colocado. muito alto para o pessoal saber o que tá acontecendo ali. E, tipo, não tem como isso incomodar alguém, né? Porque precisa Aham. saber o que tá acontecendo ali, meu. Sim, sim. Puxa, mas é verdade. É, A sirene, o que vocês acham, gente? A sirene eu não sei colocar. É aceito ou não aceito? Eu acho que é Tem, aceito. é aceito, né? Porque É se for aceito. não aceito, É, não tem o que fazer. Acho sirene. que se torna aceito porque é um consenso de que é uma necessidade, né? É um consenso que, pô, tá, Tá, é pra você perceber que algo está acontecendo e ok. ficar alerta. Então vamos colocar aqui junto, talvez deixar de uma forma um pouco mais geral, alarme. Certos alarmes, até no hospital. Quer ver? Eu lembro de uma história da Unicamp, né, onde eu estudava, quando implantaram uns alarmes de incêndio, o sensor de fumaça, né? E aí fizeram testes, tal, então num certo momento com fumaça e tal, o negócio disparava e fazia realmente ruído porque tinha que ser. A proposta era essa, né? Justamente para alertar, a pessoa tá lá na sala distraída, de repente, né? Escuta. Então, beleza, vamos colocar socialmente aceito nesse caso, beleza. Alguma outra coisa não aceita? Você tem um contexto aqui que eu acho que não é aceito, porque até eu fico com peso na consciência quando eu faço. Quando eu vou fazer, tipo, música, eu tenho que usar o liquidificador depois das 10 aqui no condomínio. Aí eu vou já Verdade. com peso na consciência lá no liquidificador, já ligando ele assim, já chorando, só olhando pro interfone, assim, tocar. Cara, muito bem colocado. Liquidificador é não aceito. Então, esses sons que são, a gente coloca socialmente não aceitos, no caso da sonoplastia, tudo é aceito. Quer dizer, no caso da sonoplastia, a gente usa essas coisas, mas a gente usa com intuito, uma intenção definida, específica. Muitas vezes você quer, vamos lá, vamos pensar assim, você quer mostrar que o ambiente que aquela habitação, o ambiente daquela moradia é complicado, é ruidoso, é difícil da pessoa se concentrar. Então, o escritor em crise, uma narrativa, o escritor em crise, né, criativa, está querendo produzir sua nova obra. Eu estou falando inspirada no filme que eu vi recentemente, né? E, bom, e aí ele está ali e começa a ter, chega ruído de repente, né? Chega o liquidificador, buzina, tá. Aquilo vai incomodando. Então, quando você está fazendo a sonoplastia, se você quer demonstrar, né, que aquele lugar está sendo não está sendo um local adequado de descanso, de concentração, de harmonia e tal, você vai colocando essas coisas, né? Você vai usando esses sons não aceitos e aquilo vai incomodando. Quando o espectador, né, quando o público está acompanhando aquela narrativa, nem sempre as pessoas têm essa clareza, né? O cara tá vendo o filme e fala, ele não para e fica pensando, pô, liquidificador, nossa, essa buzina. A gente às vezes não para, tá seguindo a narrativa. Porém, esses ruídos cumprem o seu papel. Eles estão lá gerando algum incômodo. A pessoa às vezes não sabe nem dizer, conscientemente ela não fez a listinha ali, mas rolou um certo incômodo, né? Se você perguntar depois, aquela cena, você achou que o ambiente estava agradável, tá? O cara às vezes não vai saber explicar, fala, não, eu estava meio tenso, tá? Então a gente usa esses sons na criação da sonoplastia, os sons que, entre aspas, não aceitos, né? Com o intuito, né? Com o propósito
mexer na sensibilidade ali, né? De cutucar, provocar o espectador. Ótimo. Alarmes de sirene pode ser para dar o clima, mostrar onde é que é, o bairro, enfim, a posição, tá perto de um hospital, então não pode. O silêncio. E o silêncio, gente? O silêncio é socialmente aceito ou não aceito? Aí depende de quem tá Exatamente. ouvindo, né? Porque, por exemplo, tem Isso. gente que não gosta de ficar com tudo quieto, e liga a televisão e deixa lá, mesmo que não esteja assistindo. Perfeito, perfeito. Eu até vou dizer que, eu até diria, em muitos ambientes a TV tem um som socialmente aceito. Você vai no, sei lá, às vezes num consultório, tal, tá esperando, fica aquela televisãozinha, o som meio baixinho. O pior é que é um som que não é muito alto, então você não consegue entender as notícias, né? Mas também não é muito baixo, então você não tem aquela sensação de silêncio. Mas fica aquele. E aparentemente isso é aceito, né? Agora, eu comentei um ponto importante, eu falei, vou até colocar em negrito, dependendo do contexto, né? O silêncio é socialmente aceito. Vamos lá. Em concertos, situações sociais, concertos, palestras, situações sociais formais, etc. Então, o silêncio, nesses casos, ele vai ser socialmente aceito, ele vai ser, inclusive, desejável, as pessoas vão achar estranho se fizer barulho, né? E, ok, estou lembrando de uma história de um amigo meu que estudou, enfim, um cara músico e tal, e ele uma vez fez uma sacanagem, ele fez um experimento que era isso, ele ficava na parte de trás de um auditório grande, estava rolando uma apresentação, e ele tinha os símbolos, né, os pratos, ele entrava lá no fundo e pá, dava aquela batida, todo mundo virava, olhava, era uma coisa, vamos dizer, como é que fala? Era uma atividade para provocar mesmo, né? Era um happening que o cara tava fazendo ali e tal. E aí um flash mob ali, né? Aí pá, depois, aí todo mundo olhava, daí ele aparecia no outro lado, tinha outra pessoa fazia. Então era aquele som não aceito e estava de propósito, com intencionalidade, querendo provocar, né? Quando a gente fala em música contemporânea, arte, vamos pensar arte contemporânea de maneira mais ampla, muitas vezes essas provocações, né? Essa arte contemporânea é muito baseada nas provocações, né? Então o silêncio é socialmente aceito, mas o silêncio também é não aceito em certas circunstâncias. Então, por exemplo, em entrevistas, o cara faz a pergunta pro cara, o cara não responde nada, faz silêncio. Faz outra pergunta, não responde nada. Pô, meu, vai assim estragando o ambiente, né? Vai dando aquela sensação estranha. Então, esse silêncio não é. Qual seria uma outra ocasião em que o silêncio não é adequado? Sei lá. Não aceito. Vocês conseguiram? Num show de humor. Opa, excelente. Vamos colocar isso. Então, humor, stand-up. Stand-up, por exemplo, né? Ela se baseia nessa resposta rápida das pessoas, né? Inclusive, gente, tem aquela... Hoje em dia não tem muito mais, né? Mas tem as gravações, aqueles seriados, né? Acho que ainda tem essas coisas de comédia que você tá assistindo e de repente entra aquela risada, né? Aquela gravação de risada, né? Isso é super comum isso, né? Para simular que tem enfim, que o público tá ali, tá achando graça e tal. É um pouco para trabalhar isso, né? O ruído vamos dizer, aceito e até desejável num certo contexto. Ficar muito quieto vai dando um climão, né? Pô, mas não tô agradando, né? O cara que está fazendo ao vivo, ele vai ficar com a sensação muito ruim. Professor, eu faço teatro, né? Eu apresentei uma vez uma peça de humor, aí tem plateias e plateias, né? Aí tem umas plateias que é quietão, aí os caras tudo cara fechada. Você solta a piada lá, faz tudo lá, e nossa, fica aquele silêncio, você fica com vontade de se matar lá em cima do palco. Nossa, cara, que situação. Quem que tá falando? Não, tipo, tem plateias e plateias, tem plateia que você faz a mesma piada, todo mundo ri, faz mó barulho. Sim. Tem plateia que você faz uma piada, todo mundo quieto. Nossa, é horrível.
Nossa, bem interessante, bem colocado isso. Então, é o contexto em que o silêncio gera uma estranheza, vamos dizer assim, né? Tá certo. Também, mesmo quer ver, em eventos sociais, pensa numa festa, num evento, num jantar de gala, alguma coisa assim. Às vezes a gente tá quase entrando em época eleitoral, tá aqueles jantar de campanha, aqueles encontros políticos, tá um certo fuzuê, um certo barulho e tal. Se tiver uma pessoa ali que tiver muito isolada e muito em silêncio, corre um risco de alguém reparar, por que está acontecendo, que esse cara tem dele ser estranhado, alguém achar que, pô, o que é, o cara veio aqui espionar, não está gostando, então, o que é. Então rola isso. Então várias vezes tem essa questão do contexto, né? Então beleza, eu vou marcar o silêncio é algo importante para gente, né? Sons não aceitos, então assim, buzina, liquidificador, se a gente pensar em britadeira, marteladas, coisas assim, né? Uma britadeira, você está tentando conversar. Nossa, tem uma charge fantástica sobre isso que eu estou lembrando, que é o do Angeli, que é o cara que está tocando bongô. Ele fala, veja meu som, né? Aí ele começa a tocar o bongô, que é um som assim suave, uma percussão suave e tal. E daqui a pouco na tirinha aparece aquele barulhão, vou ver se eu acho essa tirinha. E fica lá um quadrinho inteiro. Aí no final ele fala, porra, quer desligar essa porcaria de liquidificador? Pô, que eu tô tocando. Então aquele som é não aceito, é um desses, né? Uma britadeira, um liquidificador e tal. E o sujeito ali tá nos instrumentos. Então, socialmente aceito, talvez a gente possa colocar, o que vocês acham, instrumentos musicais? Em princípio, né, vai depender um pouco do contexto, mas instrumentos musicais entram nos aceitos, né? Tudo bem que a gente pode imaginar situações onde isso não seja tão aceito, né? Trompete ou gaita de foles, instrumentos muito barulhentos, de amplitude sonora muito grande, né? Intensos. Aí, dependendo de onde você está, aquilo não vai ser muito aceito. Bom, muito bem. Então, fizemos um levantamento, né? A gente pode fazer um brinde em voz alta. Vocês entenderam do brinde, né? Fazer um brinde em voz alta é a saúde de todos, tá? O cara, né? Beleza. Não aceitos. E aí, quer ver, por exemplo, outra do contexto? Se você gritar gol, está no meio você grita gol. Se você está na torcida do teu time, acontece o gol, você gritou gol. Socialmente aceito, né? Agora imagina que você está assistindo Flamengo e Fluminense no Maracanã. E aí você está no meio da torcida do Flamengo, por exemplo, e o Fluminense faz um gol. Você grita gol. Não vai ser socialmente aceito. Então o contexto diz muito, né? E a gente pode produzir... Uma vida, no caso, né? Então, pois é. Bem complicado isso. Então, assim, a gente consegue usar essas noções de som socialmente aceito e som, em geral, não aceito, para gerar, o clima sonoro, a paisagem sonora, né? Então, você usa essas coisas, mesmo que não seja o elemento principal da tua narrativa. Tua narrativa, você não vai contar uma história sobre um sujeito que usava britadeira, não é o tema, né? Mas aquilo está compondo a cena, né? Isso é muito interessante, vamos dizer, esse cuidado artesanal, assim, sabe? Vou colocar aquilo ali e tal, né? Então a gente usa isso, mas usa também para gerar sensações de desconforto, por exemplo, né? Então a gente tem essas multiplicidades de motivação para usar esses sons. Muito bem. Seguindo mais um pouco, eu vou colocar para vocês. E tá parecido, dando sequência, o ruído, né? Então a gente está falando de sons incidentais, daqueles sons aceitos ou não aceitos. E aí tem a frase do Murray Schaff, que é um provocador maravilhoso, né, que fala: o som produzido por um tímpano de orquestra é tão ruído quanto o som produzido por uma lata de lixo.
tem diferentes interpretações para isso, né? Uma é que o som produzido pelo tímpano de orquestra, quando o cara bate ali, faz aquele barulhão, é uma percussão que emite um monte de frequências sonoras ao mesmo tempo. Então é um ruído mesmo. Ele não é um. Se você está quieto, de repente escuta um barulho desse, você não vai acordar feliz. Sabe, se alguém tem um par de pratos e você está dormindo, o cara faz isso, cara, você vai ficar muito chateado. Você vai ficar louco da vida, né? Então, nesse sentido, é um som tão ruidoso quanto o som produzido por uma lata de lixo, né? Beleza. O que seria ruído, então, para a gente, na questão da criação nossa, né? Se alguém quiser comentar, né? O que seria ruído? A gente vai brincar de fazer ruído daqui a pouco, né? Bom, lembra que o incidental é alguma coisa que no ambiente normal, não no ambiente cinematográfico, falando na rua, na vida e tal, o incidental é aquilo que não foi feito para produzir som, mas que produz, né? Alguém está fazendo uma faxina e está fazendo um barulho ali da vassoura raspando. Não é que o cara quer fazer música, é porque acontece de sair aquele som, né? Tá, isso é um incidental, seria. Mas e ruído? O ruído, eu vou apresentar uma proposta de definição para vocês. Eu estou acompanhado de gente boa como o próprio Schaffer. O ruído seria um som, todo e qualquer som indesejável num dado contexto, tá? Num determinado contexto. Então, naquele momento, esse ruído, esse som foi totalmente inadequado. A gente vai chamar de ruído, né? Tem uma outra... um acréscimo para fazer. O ruído é todo e qualquer som indesejável num determinado contexto que potencialmente atrapalha a comunicação. Atrapalha a comunicação. Tá? Então esse é esse é um outro aspecto, né, que vai fazer a gente chamar de ruído. E quando a gente pensa ruído desse jeito, né, vou colocar assim, então, em algumas circunstâncias, até mesmo um instrumento musical pode ser, naquele momento, ruído. Pensar aqui uma situação. Professor, enquanto você fala que potencialmente atrapalha a comunicação, eu logo penso em música ao vivo em bar. Isso, Nossa Senhora. Pode ser. Só que aí é o seguinte, verdade, mas aí é dialética, né? Assim, para você, né, você está conversando com a galera, sei lá, tem 1 ano e meio que você não sai, agora a pandemia está melhorando e tal, a situação está melhorando. Aí você vai e de repente tem uma música ao vivo, você quer conversar com as pessoas e não consegue. Eu já tive, acho que todos nós já tivemos vivências desse tipo, né? E aí é um pouco o que eu vinha colocar depois, né? Você consegue pensar numa situação em que um violoncelo, exagerei, né? Coloquei violoncelo, ou a voz de uma cantora poderiam ser considerados ruídos? Sim, você acabou de me dar um exemplo, né? Uma circunstância que você quer conversar. Eu estou lembrando de um dia desses, assim, que já tem tempo, né? Que eu não conseguia conversar porque o som estava muito alto. Na verdade, o que acontece muitas vezes é que as pessoas dimensionam errado, né? Colocam um negócio muito potente achando que isso é maravilhoso num ambiente muito fechado. Cara, é poluição sonora, né? Sim, então vai atrapalhar a comunicação. Agora, vou dar o ponto de vista do outro lado. Vamos lá, vamos exercitar a empatia. O músico está lá tocando, né? Foi pago para aquilo, foi contratado, está tocando, então está trabalhando, está fazendo, né, o que se espera dele. E aí, de repente, tem 1 ou 2 mesas bem na frente dele, daquelas mesas que está comemorando aniversário, sabe como é que fica o pessoal bebendo também, a partir de um certo horário. Então, tem lá 2 mesas, deve ter talvez umas 10 pessoas por ali, fazendo um barulho danado, que o cara está tocando violão, e ele... Essa conversinha aí é ruído, né? Você fala, bom, mas ele aceitou trabalhar ali, beleza, churrascaria, né? O cara tá fazendo um som, vai rolar barulho, né? Mas
essas pessoas conversando são ruído para aquele cara. Por exemplo, a cantora quer escutar o violão, não consegue direito, enfim, ela fica meio perdida com aquela zona toda. E do outro lado as pessoas estão querendo conversar e o som ecoa, às vezes não tem tratamento acústico, então fica aquele reverb horroroso. E aí, então, os dois lados, dependendo do ponto de vista, podem achar que o outro é ruído, certo? Para a cantora, tua conversa, se você estiver falando muito alto, você é ruído. E para você, a cantora está te atrapalhando na comunicação, né? Então você vê, a gente usa essa definição, que é um som indesejável, que potencialmente atrapalha a comunicação. Porém, mesmo com uma definição formal assim, é subjetivo isso, né? A gente não é uma coisa de certo ou errado, né? É o contexto mesmo, né? Então aqui já está respondida essa outra questão. Aqui eu vou então propor, vamos ver o que a gente consegue. Eu vou propor um experimento, primeira vez que eu vou tentar fazer isso com a turma em modo remoto, né? Que normalmente eu faço assim, 2 alunos vão até a frente da sala, em aulas remotas, né? Estou adaptando essa dinâmica para hoje. Todos os alunos devem abrir o áudio, então daqui a pouco eu vou pedir para todo mundo abrir o áudio, né? E aí a brincadeira vai ser assim, um dos alunos ou um professor, no caso, talvez eu possa fazer isso, eu vou ler um texto, né? Eu vou ler um texto que já está separado aqui, e enquanto eu estiver lendo, uma outra pessoa, tem que ser 2 pessoas diferentes, um aluno, então, com a câmera aberta, então vou pedir para um de vocês abrir a câmera, é voluntário, quem tiver afim e tal, e essa pessoa vai reger o ruído dos demais alunos. Como que vai acontecer isso? Você vai fazer sinais aí mais alto, você vai dar alguma, ó, se eu tiver aqui, ó, mais alto, então mais baixo, né? Você vai dar você pode usar a mão assim para colocar crescendo, baixando. Você vai tentar de alguma forma reger esses ruídos que vão acontecer a partir dos microfones das outras pessoas, né? Essas pessoas que somos nós, enfim, são os outros, nós vamos ser incentivados a falar ou fazer ruídos diversos de vez em quando até o final da leitura. Uma leitura, gente, vamos dizer aí, de 20 segundos, 3, 4 frases, é coisa curta, tá? 30 segundos no máximo. Então, vai ser desse texto curto, e enquanto alguém está lendo isso, os outros vão... Imagina que você está num bar, enfim, ou sei lá, se você estiver numa casa barulhenta, deixa o barulho da casa aparecer, né? Então, a gente vai fazer essa brincadeira, né? Para dar o efeito que eu estou pensando aqui, seria interessante que a gente conseguisse mesclar momentos de ruído e de silêncio, ou seja, não é o caso, quando a gente está produzindo aqui, não é o caso de assim, fica todo mundo gritando, todo mundo falando tudo ao mesmo tempo, sem pausa. Não é isso, né? É você, aí vai ficar muito na mão do regente, a gente vai criar isso agora, né, ao vivo e tal. A pessoa que estiver organizando, vai depender muito dela isso. Então você não vai ficar estimulando o som, você pode fazer uma coisa assim, né? Silêncio. Você vai de alguma forma dizer para a pessoa baixar. Então você vai baixar, tá? Você vai fazer um sinal para que você tenha momentos de silêncio e momentos de volta de som, tá? A gente vai mesclar isso a um tempo curto, é uma experiência mesmo. Não sei o que nós vamos conseguir, né? E aí eu tenho um texto aqui que eu vou... eu acho que podia ficar eu lendo o texto, né? Então eu precisava que todo mundo abrisse o microfone. Eu vou dar um stop share, né, para a gente poder se olhar aqui. Não precisa abrir a câmera todo mundo, mas eu queria que uma pessoa, quero saber se tem um voluntário para ser o nosso regente aí, nosso diretor sonoro, né? Quem que poderia, que toparia fazer isso? Um de vocês aí. Porque daí eu vou ler um texto, né? Ninguém? Olha um silêncio aqui que não é muito socialmente aceito, né? Fica aquele vazio, né? Peraí, deixa eu descer aqui esse texto. Eu queria saber se a gente pode tentar fazer isso.
Como é que tá para vocês? Vamos tentar fazer uma espécie de barulho aí? Será que vocês podem abrir o áudio todos agora? Aí, Tian, Vinícius, Vitor, Leandro abriu, Giovanni, quase todo mundo, Thiago. Tá, legal, Maria Fernanda. Só falta a Ana Carolina aí. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou simplesmente, para dar uma calibrada aqui, eu vou falar boa noite, vocês vão responder boa noite, só para eu ver como é que tá o som aqui. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite. Isso, legal. Nós não estamos fazendo, não é coro, beleza? Então é isso que a gente quer, essa multiplicidade. Os sons estão chegando, estou recebendo tudo isso, legal. Então eu quero saber o seguinte, será que nós temos duas possibilidades para essa dinâmica que eu estou pensando. Uma delas vai ser ter uma pessoa, um de vocês que seja o regente, então essa pessoa abriria a câmera, só ela, e essa pessoa vai então fazer essa, né, levantar, se ela fizer assim você vai falar mais alto, você vai fazer mais barulho. É legal que não seja somente fala, vocês podem pensar em outros barulhos, você pode fazer alguns outros sons, e aí vai seguindo isso enquanto um está lendo. Acho que eu que vou ser o leitor aqui, né? Outra maneira da gente pensar essa dinâmica seria, eu vou simplesmente ler o que eu tenho que ler, e aí vocês vão fazendo o barulho que vocês quiserem. Opa, alguém soltou um alarme legal aí. Não, é que eu moro perto de avenida. É mesmo isso? Ah, isso É. Isso é verdade, não é você que está criando. Não. Uau, interessante. Ó, tá vendo? Tá ótimo, tá ótimo. Então, tá vendo? Olha a paisagem sonora chegando, né? Muito bem. Legal. Será? Eu não sei, eu tô achando que vocês não estão muito no pique de regência. A gente pode fazer uma variante disso, que é assim, eu simplesmente vou começar a ler um texto, e aí vocês vão começar a produzir esses ruídos aleatoriamente. Mas aí, podemos fazer, mas eu vou combinar o seguinte, eu não queria que vocês fizessem aquele ruído constante o tempo todo, ficar falando sem parar, aquele tempo todo. Seria legal fazer uma coisa de sobe e desce, sabe? Aumenta a intensidade, reduz, faz um pouco de silêncio, volta, entendeu? Para não ficar só aquele sonzeira, né? Aquela pancada. A gente vai fazer ondas de som. Vocês topariam tentar fazer isso? Agora, assim, ao vivo, a gente está gravando, depois eu vou até avaliar, ver o que aconteceu, o que deu, né? Tá bom? Tá, então vamos fazer sem regente mesmo, ver o que dá? Ou tem alguém que está a fim de dirigir a cena? Ninguém? Tá. Eu não vou dirigir, eu vou deixar aleatório então, porque eu quero ler um texto para vocês, né? Só que aí a gente vai fazer da seguinte forma, eu vou esperar vocês começarem a fazer alguns ruídos, eu vou sentir um pouco esses ruídos, e num certo momento eu vou começar a ler um texto curto, vou ler, são 5 linhas lá, e depois eu termino. Depois a gente conversa, tá? Vamos começar então? Vamos lá. Fiquem com o microfone aberto, comecem a fazer os sons naturais aí, quem quiser falar pode falar, e eu vou daqui a pouco começar a ler alguma coisa. Tá, eu vou escutar um pouco vocês, em seguida eu entro. Nossa, professor, calma aí, nós estamos há muito tempo no EAD, você está agindo demais. Eu tô pedindo som, né, cara? Muita interação, Não, mas... é muita interação. Isso, então, mas é isso mesmo. A ideia é a gente ter... É isso aí, não, é o que a gente quer testar isso, né? Então vamos lá, o que eu tenho aqui que faz som? Tem um monte de coisas que faz som aqui, né? Eu posso... Tem várias coisas que eu posso produzir som. E a gente pode falar mesmo, conversar mesmo. Não tem ninguém que... A tia me mora num lugar que tem de vez em quando uma sirene aí, passou, né, numa avenida e tal. Esse tipo de som, se a gente coloca o som alto aí, isso vai ajudar a compor um certo ruído que nos interessa nesse momento, né? Eu, por exemplo, tenho um gatinho aqui perto, mas ele está tão quietinho, ele não vai ajudar muito no som hoje. Bom, vamos experimentar? Aí eu tô ouvindo algumas coisas, uma sala de jantar, enfim, sei lá. Tem alguém com televisão perto? Eu tenho aqui. Tem aqui, professor. Então vamos combinar de você... Descobrimos! Aí, salva nós. Liga os dois da televisão aí, ó. Já vai... Cara, matou. Então vamos fazer essa experiência? Eu vou
esperar, vocês começam a colocar esse som. E daqui a pouquinho eu vou começar a ler, tá? Então, valendo. 1, 2 e já. Solta aí. Me pegou desprevenido aqui, tem que Tô achar. vendo o status do WhatsApp aqui, né? Vai fazer. Ao longo da leitura desse texto, minha voz é constantemente atrapalhada por ruídos mais intensos e caóticos do que a minha própria leitura. Às vezes esses ruídos param e nesses momentos minha voz é ouvida como o único som relevante neste ambiente. Esses sons todos que interferem na leitura são ruídos, pois são indesejáveis e atrapalham a compreensão do texto livre. É por isso que no teatro, nos saraus, nas poesias, concertos, conferências, em todas as aulas, o público é convidado a ficar em silêncio, evitando assim um outro ruído, o do palestrante pedindo silêncio. Ok, gente, beleza? Tá? Eu fiz um teste aqui, né? Nós ouvimos diferentes fontes sonoras, né? Enquanto estava acontecendo essa confusãozinha aí, acústica, eu li um texto, eu li um trechinho. Vamos lá, agora eu quero saber quem que me fala do que eu estava falando, o que vocês captaram do que eu estava produzindo? Eu consegui pegar só o começo e o final. Tá, e aí era sobre o quê? Sobre a dificuldade que você vai ter você falar com outros sons. Tipo, São ser mais ou menos interrompido. intensos e vão mudando Ok. até que você pede silêncio no final. Ah, legal, você captou E bem. nos momentos de silêncio, o que você fala ia se tornar relevante. Perfeito, Fernanda, legal. É isso mesmo, né? Mais algum comentário? Vinícius? Não, é isso mesmo. Tá. Eu não consegui entender muita coisa, não. Ok. Então, olha só, essa é a proposta, né? Então, assim, nós mostramos aqui, tentamos mostrar de um jeito novo, assim, meio improvisado e meio diferente, a gente está mostrando o papel do ruído. O ruído, ele vai... se me ocorre uma imagem assim, vai nublar a comunicação, ele vai gerar uma dificuldade maior de entender a comunicação. Uma coisa que é frequente nesse tipo de... Vamos pensar uma cena, assim, sei lá, um restaurante cheio e você está interessado na narrativa que tem foco sobre um casal que está tendo um encontro ali secreto, enfim, às pressas, tá? Então a câmera está filmando ali, mas você tem aquele ambiente, né? Então você não escuta totalmente, com clareza, tudo que está acontecendo. Quem que falou do teatro aí? Eu? Vinícius, né? Tá. Então, no teatro, isso é muito usado. Isso faz parte mesmo. Principalmente quando a gente tem aquelas peças que quebram a quarta parede, aquelas peças que têm interação. Às vezes a pessoa está andando num ambiente, sabe? Que não é o palco italiano tradicional. Quando você tem essas vivências cênicas de maior mobilidade, né? Ou mesmo multimediáticas, né? Você tem mais esse efeito, né? No próprio teatro, se a gente pensar num teatro de arena, né? Aquele formato circular, com o público, sabe? Com o público disposto em volta. O que acontece? Cada uma das pessoas que está sentada numa arquibancada de um teatro de arena, de certo modo, cada uma vai ver e ouvir um espetáculo diferente, né? Sim. E isso é muito interessante. Isso daí é um efeito artístico relevante que faz com que o teatro seja tão interessante, né? Então, mais que isso, se você tiver cenas, como às vezes acontece, cenas com mais de uma pessoa falando, enfim, cenas simultâneas, às vezes trabalha-se em cima disso, pode ser que uma pessoa tenha ficado com a clareza, entendeu claramente, ouviu, guardou uma frase, que foi um protagonista lá que disse, que estava perto dela, estava sentado, ela escutou com clareza, guardou aquilo no final do espetáculo, ela tem aquela frase na cabeça. Outra pessoa não deu muita bola para isso, não preocupou muito com isso, porque ficou de olho num outro aspecto e que
estava num outro local e recebeu uma divisão sonora que outro elemento sonoro foi mais importante. Tá? Puxa, mas bem nesse momento tocou uma sirene, eu estava sentado ali perto da janela tal, e eu guardei a sirene e não guardei a fala do ator. Isso pode acontecer, né? Então, assim, é o mesmo espetáculo, só que não, né? Mas não é. A riqueza da disposição espacial e dessa produção sonora que é diferente e tal, isso a gente pode usar isso, né? E o ao vivo, nesse sentido, ele é mais rico, né? Porque a coisa da espacialidade fica mais fácil da gente trabalhar essas grandes diferenças, vamos dizer assim, né? Então, só assim para falar para vocês, não tem certo ou errado nisso, são escolhas, são opções, né? Mas não se preocupe num espetáculo de teatro de arena, por exemplo. Eu não consegui entender tudo que o cara falou. Não, calma, né? Muitas vezes a proposta cênica é essa mesmo, tá? Então, você prestou atenção aqui, tinha outra coisa acontecendo ali, e você vai compondo dentro de você a maneira como você recebe essas coisas, tá? Então, isso faz parte mesmo. Não é, deu defeito, estava ruim, não sei o que, não. É assim mesmo. Bom, agora eu vou fazer, vou propor um outro experimento, vamos ver se vai dar certo, que é o seguinte. Eu vou fazer um som agora, eu estou com o piano aqui perto, eu vou tocar um trecho musical. Nesse momento eu vou, curtíssimo, tá? E nesse momento eu vou pedir para vocês prestarem atenção mesmo, né? Não façam barulho, tá? Porque eu vou fazer uma pergunta em seguida, tá? Mas é coisa curta, é coisa rápida. Deixa eu mudar aqui a posição e vamos ver se dá certo aqui. Talvez eu vou até fechar a câmera um pouquinho. Tá. E eu vou produzir aqui um som, vocês vão ouvir, depois eu vou fazer uma pergunta a respeito, tá? Então, deixa eu ver, peraí. Vou me ajeitar aqui. Fazer assim. Vê se tá chegando aí, ó. Tá ouvindo direitinho? Certinho. Beleza, então eu vou começar um som aqui e daqui a pouco eu vou perguntar uma coisa para vocês. Tá? Então esse é um tema, um trechinho aí sonoro, um trechinho musical. Tranquilo? Querem ouvir de novo? Eu vou fazer uma perguntinha para vocês, é coisa assim simples, né? A minha ideia eu quero saber, assim, mas eu vou fazer a pergunta, mas não respondam de voz agora. Agora é o momento só para vocês escutarem e a gente vai tentar um outro método aqui para eu registrar, né? Primeiro eu quero saber, tá tranquilo? Vocês ouviram? Querem ouvir de novo? Porque eu quero saber qual é a reação de sentimentos, o que vocês percebem, o que vocês sentem, é subjetivo mesmo, tá? Sensação que vocês tiveram, se bateu algum sentimento, se você tem algum, sei lá, o que te passa esse tipo de tema, né? Vocês querem ouvir de novo? Ou tá tranquilo? Acho que tá tranquilo, professor. Tá tranquilo. Tá, então sim. Tá, então não precisa falar agora nem escrever, mas eu vou fazer eu quero ter essa enquete, eu vou fazer da seguinte forma. Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu vou passar um link para vocês no chat agora, tá? Vamos lá no chat. Entrou um link, eu queria que vocês cliquem nesse link. Cada um de vocês seria interessante clicar no link. Vocês receberam aí? Está no chat? E aí vocês vão escrever
o que está pedindo, né? São duas palavras, né? Deixa eu ver aqui. O que você sente ao ouvir o tema sonoro apresentado? Vê se vocês chegaram nessa tela aí, quando vocês clicam naquele link. O que você sente ao ouvir o tema sonoro apresentado? Chegaram nisso? Sim. Sim. Então é simplesmente isso, de preferência não comentem uns com os outros, mas eu vou pedir para vocês colocarem então duas palavras aí, né? Duas sensações, enfim, duas palavras que vocês acham que descrevem essa recepção de vocês ao tema. E aí a gente vai olhar depois o que deu, o que apareceu, tá? Então coloquem as duas palavras de vocês. Deixa eu... Tá valendo já, fiquem à vontade para fazer isso. Vou dar uns minutinhos. Eu vou fazer também aqui. Tá. Quando vocês derem colocarem as duas palavras, vão aparecer um ok para vocês, né? Estou recebendo aqui as informações, vocês estão colocando, estão inserindo, várias pessoas já mandaram. Quando todo mundo já tiver mandado, deixa eu ver, falta alguém ainda? Parece que tem alguma pessoa que ainda não mandou. Vou esperar mais um pouquinho aqui. Daqui a pouco eu vou colocar na tela o que apareceu. Todo mundo? Será que podemos abrir a caixa de resultados aqui? Tranquilos? Daí eu vou olhar os resultados então. Beleza? Todo mundo já foi? Deixa eu ver o que tem aqui. Acho que já está ali. Nossa, coisas interessantes. Tá bom? Então agora eu vou colocar na tela o que apareceu, tá? Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar. Então são palavras que vocês colocaram, né? Tá? Então o que apareceu? Vamos ver o que apareceu a partir deste som. Apareceu, em primeiro lugar, tristeza. Olha lá, né? Essa aqui é uma nuvem de palavras, né? No Word Cloud, e a gente está vendo uma predominância de tristeza, vocês estão vendo? E melancolia, né? Tá certo? Tristeza e melancolia. Tá aparecendo para vocês isso, né? Muito bem. Que mais que apareceu? Dramaticidade, curiosidade, tensão, solidão, peso, falha, imparcial, neutro e impacto. Então, vamos lá. Eu acho que o neutro e o imparcial são palavras muito semelhantes, tem uma similaridade aí em termos de qualidade do conteúdo, né? Uma coisa neutra, uma coisa imparcial. Mas a gente ainda tem uma predominância, então, de melancolia e tristeza, né? Agora, então, quero saber, vou dar um stop share, eu quero saber para os demais, né? Porque eu sei, algumas pessoas então colocaram vamos lá, vou escrever aqui, predominância, para deixar registrado no chat. Melancolia e tristeza. Tá. Para as pessoas que escreveram uma dessas palavras, está tranquilo, porque estão contempladas, né? Eu quero saber para os demais, para aquelas pessoas que não usaram nenhuma dessas duas palavras, que usaram outras palavras, mas se vocês percebem isso também, você acha que não tem nada a ver, ou você, não, razoável, poderia ter escrito essa também e tal. Vocês se identificam de alguma forma com essas palavras? Para aquele som? O que vocês acham? Seria isso mesmo, então? Melancolia e tristeza, predominantemente, né? Ok. Então, eu vou fazer essa brincadeira com vocês. Deixa eu voltar aqui. Tá.
pelo menos mais uma ou duas vezes ao longo do semestre, eu quero fazer esses momentos para a gente entender um pouco o que gera determinado som, enfim, determinado estímulo sonoro que eu gosto de falar, né? Muito bem. Será que alguém sabe me dizer quais são os efeitos, quais são as características desse som que eu produzi que geram melancolia e tristeza? Será que vocês... que será? Se a gente analisa o tipo de som, por que será que esse som deu melancolia e tristeza? Quais são as qualidades, as características do som? Timbre, ritmo, altura, né? Seria a frequência. Por que será que esse som ficou com cara de melancolia e tristeza para vocês? Ele parece um som meio grave, meio devagar. Grave, ok. Então vamos Ele lá. traz, tipo, a minha primeira memória, assim, é tipo um episódio de Pica-Pau, que ele falha no negócio lá e fica todo tristonho e toca uma música, tipo, Meio fúnebre, né? isso, fúnebre, isso. Ótimo, ótimo, ótimo. Tá, então deixa eu escrever aqui. É Fúnebre. bastante de referência, né, professor? A gente costuma ouvir músicas com essas características em cenas ou em momentos mais tristes, mais melancólicos mesmo. Por isso acaba dando essa impressão. Acho que Legal, se, por legal. exemplo, se fosse comum músicas mais lentas e mais graves em situações felizes, a nossa impressão seria outra com o mesmo tipo de Ok. música. Ok, você está dizendo que a gente é moldado pelo que a gente recebe. De certo modo, a gente aprende a associar coisas, né? Perfeito, concordo com você. Mas, assim, explorando isso, então deixa eu colocar aqui vou registrar no chat agora. Então, assim, quais as características, vocês já estão respondendo, quais as características deste estímulo sonoro que o associam a preferencialmente ou potencialmente a tristeza, foi em primeiro lugar, e melancolia. Tá. E aí vocês responderam, deixa eu anotar aqui, quem quiser falar mais. Acho que foi o Leandro que colocou muito bem, grave, né? Som grave, verdade. Então, tecnicamente, são frequências baixas. Beleza. Outra coisa, som lento, né? Também o andamento. Então, o andamento é lento. O que mais que seria? Acho que é basicamente isso, né? Não, tem uma outra questão, que aí só o pessoal da música mesmo que vai talvez sacar. Quem tem mais um pouco de vivência musical, talvez perceba uma questão da harmonia. Não sei se vocês têm um ponto aí que interfere nessa nossa sensação de tristeza e melancolia. Vou tocar só mais um pedacinho, um trechinho de novo, um pedacinho pequenininho, só para se tem alguém aí do violão e tal, se vai sacar o que acontece. Ó. Tem um outro ponto aí. Então, som grave, frequências baixas, som lento, andamento e tem uma coisa. Quando a gente fala de música, né? Estou falando da música ocidental, né? Vocês já devem ter ouvido falar que tem o tom maior e o tom menor, né? Então, uma música em dó menor, sol menor, né? Os tipos de acordes, os acordes mudam, né? Então, essa que vocês ouviram agora, vamos dizer, o trecho que vocês acabaram de ouvir, tem o agora eu vou contar para vocês. É um negócio que eu aprendi há muitos anos, né? Esse trechinho. Eu era aluno de piano, não sabia muito pouco, tá? Quando eu aprendi essa coisa, eu falei, nossa, parece que eu sou gente grande, né? Que eu consegui fazer. O trecho que vocês acabaram de ouvir tem o título de O Enterro. Ou seja, a pessoa que criou isso tinha em mente o que vocês sentiram, tá?
De modo que, meus parabéns pela sensibilidade, vocês captaram, de fato, melancolia e tristeza. É isso aí, né? Porque trata-se de uma composição em tom menor. Em geral, o tom menor já passa uma coisa um pouco mais triste, um pouco mais, né, melancólica, né? Então, nossa, eu achei excelente a resposta, vocês traduziram muito bem isso, né? Tá? E a gente vai, com o passar das semanas, fazendo outras dinâmicas, perguntando outras coisas, né? Com relação à nossa reação a certos estímulos sonoros, tá? Pessoal, eu estou pensando em encerrar por aqui hoje, porque tem outras dinâmicas para fazer, mas a gente vai mesclando, vai fazendo isso aos poucos. Tudo bem para vocês? Show. Tá? Então, quero agradecer. Estamos lá desenvolvendo um pouco a sensibilidade, entendendo algumas coisas, tal, e vendo fatores que interferem na nossa reação. E a reação de vocês foi basicamente, não teve ninguém que foi assim muito nada a ver com os outros. Todo mundo captou, a sensibilidade está mais ou menos batendo aí, né, uns com os outros. É claro, acho que foi o Giovanni que comentou, tem essa questão Caralho, já vai tomar aula? Oi? Essa. Ah, Então, tá doido. essa questão da gente estar reagindo com base no que a gente aprendeu, né? A gente aprende na criação sonora, esse tipo de som é associado com cenas no cinema, com cenas específicas, né? Então a gente vai criando essa sensibilidade. Mas interessante, então bateu isso com a, vamos dizer, a proposta, a intencionalidade de quem fez, né? Pessoal, então é isso por hoje, tá? A gente volta semana que vem, tá tudo bem? Perfeito, professor.